Canal Sérgio Monteiro. Amado Deus, te agradecemos por conceder a oportunidade de estudarmos e conhecermos a tua vontade para a nossa vida. Nos instrua através das verdades contidas nesse vídeo e abençoa a cada amigo que nos acompanha nesta mensagem. Rogamos em nome do Eterno. Amém. Baruch Rabim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de fortalecimento da sua fé. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. É um prazer enorme poder falar a respeito da palavra de Deus e crescer juntos no conhecimento desta palavra. Hoje os abraços serão curtos, serão abraços rápidos, enviados apenas àqueles que estão inscritos no nosso canal. Aqueles que assistem o nosso canal, que não estão inscritos, se inscreve aí. Se inscreve aí, ativa o sininho, as notificações e receba os nossos vídeos, receba os nossos estudos. E nós estamos muito felizes e ficaremos cada dia mais felizes pela sua manifestação, pela sua participação, agradecendo a Deus porque vocês estão conosco, nos motivando constantemente. Hoje outro dia eu tenho a presença aqui da Nidali. Né, Nidali? Falou aí com o pessoal do canal. Tchau. Ela já falou, ela hoje resolveu ficar aqui passeando. Nós temos 3 gatas aqui em casa, a Diana, a Nidali e a Leona, e mais um cachorro que é o Valente, um cachorro que tem uma pata a menos. Eles não vão mandar abraço para eles porque eles também não vão assistir nada, né? Mas é um prazer enorme poder estar com vocês mais uma vez, e hoje nós temos um tema muito interessante para falar. Na verdade, o tema não é um tema em si, tá? Nós vamos fazer uma introdução e falar rapidamente sobre a primeira doutrina ou crença adventista do sétimo dia. Estamos hoje dando início ao nosso estudo do Nisto Cremos. E esse é um livro publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nisto Cremos, no qual nós encontramos um descortinar, uma análise, uma declaração das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez você tenha acostumado a falar das 28 doutrinas, mas perceba que nós falamos de crenças e não doutrinas. Crenças, diferentemente de doutrinas, são constantemente reexaminadas. Doutrinas são fixadas e as nossas crenças são relacionadas às doutrinas. Olha só que interessante que diz aqui a introdução do livro. Durante muitos anos, os adventistas do sétimo dia têm se demonstrado relutantes em formalizar um credo, no sentido usual desta palavra. Credo é a expressão latina que significa eu creio. Então, quando nós falamos de credo, nós estamos falando aqui da sistematização de uma doutrina, de declarações dogmáticas, mas de declarações de fé. Mas ele continua dizendo o seguinte: entretanto, de tempos em tempos, tendo em vista propósitos práticos, temos constatado a necessidade de resumir nossas crenças numa estrutura organizada. E essa estrutura organizada é o livro Nisto Cremos, ou um outro pedaço do manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Estas crenças fundamentais você encontra também no certificado de batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de forma declaradas de uma maneira mais sucinta, e esse declarar de maneira sucinta tem sido utilizado pelos críticos do Adventismo para dizer que nós exigimos que a pessoa creia em Ellen White, confundindo o que é espírito de profecia no conceito adventista do sétimo dia, por exemplo, ou tomando de forma apressada declarações que não estão escritas. Isso é comum em alguns críticos, né? Dizer que olhar uma frase e dizer algo completamente diferente. Eu publiquei na semana passada aí umas fotos de um irmão da Assembleia de Deus que veio há 20 anos atrás, ele veio ser adventista do sétimo dia, e ali eu fiz questão, e eu me recordo que eu comentei lá no Facebook também, comentava com o Miqueias, e dizíamos, olha, isso daí vai dar um monte de problemas. E é excelente, na verdade, porque demonstra o fato de que os críticos não leem o que nós escrevemos e nem estão preocupados com o que nós pensamos. Eles querem apenas nos atacar. Eu coloquei o Cristo responsável que não contradiz o Pai. Um crítico ferrenho da Igreja Adventista me chamou de mau caráter no vídeo, de uma pessoa que não tem caráter. Em alguns lugares colocou afirmações que eu não fiz, como se eu estivesse em algum lugar dizendo que essas pessoas não estavam salvas e não conheciam Jesus antes. E eu fiquei preocupado mais uma vez, porque esse mesmo crítico, num outro momento, afirmou que Ellen White tinha dito algo que ela nunca disse, transformando alguns em todos e muitos e povos em fariseus. Então há um problema sério de falta de leitura não enviesada.
na ânsia de criticar o adventista do sétimo dia, não se lê o que o adventista escreve e nem se preocupa com o que o adventista pensa. Mas criam-se espantalhos sobre o que nós pensamos, sobre o que nós escrevemos, porque alguns escolhem ouvir de terceiro. Um outro crítico que apareceu no nosso canal, num comentário, trouxe uma pergunta a respeito, nós vamos responder mais adiante, trouxe uma pergunta dizendo quando é que o Papa mudou, que Ellen White teria dito que o Papa mudou o sábado para o domingo, e citou uma página do livro Primeiros Escritos, no qual não existe essa citação. A citação é de páginas mais adiante, muito mais adiante. Esse mesmo crítico afirmou que em um livro de Ellen White, supostamente chamado The Mark of the Beast, ela teria dito que aqui vemos a prova da autoridade papal, a mudança do sábado para o domingo, etc. Tal. Ocorre que esse livro nunca foi de Ellen White. Ellen White nunca escreveu um livro chamado The Mark of the Beast. Quem escreveu foi Raymond Cottrell. E lá está essa citação. E aí o crítico, ao invés de dizer, ok, foi um engano, ele simplesmente disse, não, mas Ellen White plagiou dele. Mas Ellen White nunca fez essa citação. Então, o que, nesse parênteses, e é por isso, na introdução do que nós vamos fazer nesta série do Nisto Cremos, é dar ao adventista do sétimo dia uma verdadeira visão daquilo que ele crê. Não vai ser um resumo do Nisto Cremos, não será um resumo. Nós vamos trabalhar de uma maneira diferente o Nisto Cremos, pensando os maiores, os mark points, o que é mais importante dentro da nossa doutrina, e também analisando as implicações e as críticas que são feitas a essas doutrinas. Aos críticos, eu convido para que haja um diálogo inteligente. A partir desse momento, vocês não terão mais desculpas para utilizar terceiros, para utilizar Nathanael Rinaldi, para utilizar antigos estudos de Ken Wright ou de quem quer que seja, mas estudos mais atualizados. Eu convidaria vocês aos estudos mais atualizados. Aos críticos também, eu quero fazer um convite. O meu canal está aberto. Nós já conversamos com alguns que se recusaram, não quiseram, a vir aqui, a estar conosco, gravarem, e terão 30 minutos para falar a respeito do que pensam da Igreja Adventista do Sétimo Dia, das nossas doutrinas, sem nenhum tipo de censura. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas depois nós vamos responder aquilo que vocês disserem. Isso é tranquilo, tá bom? Isso não será nenhum tipo de problema, nós não vamos censurar absolutamente ninguém. Se algum crítico quiser falar de maneira educada, se vier com xingamentos e etc., óbvio que nós não vamos colocar no canal, porque não estamos aqui para ninguém xingar ninguém, mas para falar sobre o que você pensa sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por que você acredita que nós somos uma seita, por que você acredita que doutrina X ou doutrina Y não está incondizente com a Bíblia. O canal está aberto, ok? E, repito, vai ser sem censura, exceto ética, não nenhuma censura denominacional ou censura doutrinária. A Igreja Adventista do Sétimo Dia começa a sua declaração de crenças, não de doutrinas, mas de crenças do que nós cremos, com a primeira, que é chamada Palavra de Deus. Nós temos algumas divisões, a chamada a doutrina de Deus, a doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã e doutrina dos últimos eventos. Cada uma delas, nós temos crenças relacionadas a essas doutrinas. A primeira doutrina, que é a doutrina de Deus, ela se divide em crença na Palavra de Deus, a crença na Trindade, a crença em Deus Pai, a crença em Deus Filho e a crença em Deus Espírito Santo. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a crença na Palavra de Deus, não da maneira tradicional, e nem vamos resumir o que está no livro Nisto Cremos. Eu convido você a ler o que está no Nisto Cremos, na edição que eu tenho, a partir da página 11 até a página 25, ok? A declaração da crença diz o seguinte: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Vamos dissecar um pouco esta crença adventista do sétimo dia, aqui declarada de forma bastante sucinta. Primeiro ponto, nós entendemos que a Bíblia é um fidedigno relato dos atos de Deus na história. Nós entendemos, adventistas do sétimo dia, alinhados com a doutrina, com a teologia reformada, a teologia protestante, a teologia cristã conservadora,
nós entendemos que os atos de Deus acontecem na história. É aquilo que um teólogo chamado Wolfhard Pannenberg chama de Offenbarung als Geschichte, a revelação na história, ou a história como palco da revelação. Deus não se revela de forma atemporal, e nesse sentido é importante levarmos em consideração o testemunho bíblico de que Deus, embora seja muito maior do que tudo, existe no tempo. Ele se move no tempo sem ser restrito pelo tempo, mas ainda assim não é de forma atemporal, como alguns filósofos gregos diziam, e alguns teólogos modernos, em que Deus olha para o tempo de fora dele e o movimenta em todos os aspectos. Essa atemporalidade divina, que nós vamos falar na doutrina de Deus, ela traz muitos problemas. Não é esse o ponto que nós queremos agora, mas de fato é entender que o testemunho bíblico das Escrituras, palavra de Deus, nos mostram Deus se movendo na história. Nós temos o Reshit da história, o início dela, até o seu telos, já no grego, até o seu et ketz, até o final da história, até o seu eschaton. Isso é uma linha, em princípio, um procedimento linear, no qual existe um início até o final. Este intervalo é chamado história, e é onde Deus atua. Deus atua nessa história. Deus não muda ao passado, não volta ao passado para mudá-lo. Deus não volta ao passado para transformar. Deus efetivamente segue a linha do tempo do ser humano sem, contudo, ser afetado por ela. Ok? E as Escrituras nos mostram que Deus interage com o ser humano. Não é um relojoeiro distante. Ele não existe fora e criou o mundo e deixou o mundo a seu bel prazer, de acordo com leis pré-estabelecidas. Não. Deus atua na história. Ele é um Deus que se revela, um Deus que ama e um Deus que age. Há um livro muito bonito de George Ernest Wright, um teólogo do século passado, 1950 aproximadamente, chamado Deus que Age, que mostra que toda a ação reveladora de Deus não é filosófica, ela é histórica. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque a história é um salvo-conduto para a apostasia. Quando nós nos lembramos do passado, nós efetivamente conseguimos pensar no presente e olhar para o futuro. E a Bíblia é um registro do passado. A Bíblia é um registro dos momentos em que Deus agiu até o momento do fechamento do cânon. E esse registro tem por objetivo nos fortalecer no presente, mostrando que Deus agiu no passado e Ele pode agir no futuro e no presente e nos leva para um bom futuro também. Nós precisamos falar sobre por que cremos na Bíblia como ela é. Nós cremos na Bíblia nos livros que existem e não nos livros que também surgiram. Esse é um tema bastante complicado, bastante interessante. A formação do cânon. Cânon é a palavra grega que significa medida. E essa medida, esse termo, na verdade, é utilizado para descrever os livros que existem dentro das Escrituras e que formam a medida de vida para todos os cristãos. Não foi sem labuta, não foi sem muita discussão que se chegou aos livros que nós temos, chegamos aos livros que nós temos, os 66 livros que nós temos. E aqui eu preciso fazer uma declaração que talvez pode chocar algumas pessoas. Quando nós falamos de catolicismo, nós geralmente pegamos toda a água e jogamos com o bebê fora. Porque tudo que veio do catolicismo, na visão de algumas pessoas, é ruim. Entretanto, Deus se utilizou da igreja cristã primitiva e da igreja cristã dos pais da igreja, que eram da igreja católica e também da igreja até o terceiro século, para participar desse processo de definição do cânon, para serem os instrumentos do Espírito Santo para a definição do cânon. Eles não determinaram quem eram, mas quais os livros deveriam, mas através da presença do Espírito e da percepção espiritual, da relação e harmonia entre os livros, o Espírito foi mostrando para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século, os pais chamados pais apostólicos, e os pais da igreja, quais livros efetivamente deveriam pertencer ao cânon porque foram realmente inspirados pelo Espírito. Eles não foram, e alguns teólogos algumas vezes esquecem disso. Os livros foram inspirados por Deus e a comunidade de fé foi inspirada, foi iluminada por Deus para reconhecer a inspiração destes livros. De que maneira isso aconteceu? O primeiro ponto é que se deve lembrar. A base é a Torá. Pode parecer estranho para um cristão. A base para reconhecer o que era verdadeiro dentro dos escritos bíblicos e o que era deuterocanônico ou apócrifo e o que não era verdadeiro, era a Torá, o Antigo Testamento. Por quê? Porque o processo de canonização do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, é muito menos traumatizante, muito menos longo do que o processo da Bíblia cristã.
Por quê? Porque dentro da história judaica, da história do povo que nos legou a Bíblia, os primeiros 5 livros de Moisés sempre foram tidos como plenamente inspirados por Deus. E tudo deveria ser medido de acordo com a Torá. Profetas que vieram em seguida, o profeta, ao invés de ser alguém que fazia profetadas, que falava do futuro, o profeta era alguém que chamava de volta para o conhecimento da aliança que estava na Torá. Era preciso então um registro escrito. É a primeira Bíblia que existe. Os profetas reconhecidos como harmônicos com a Torá, dentro do que escreveram e que estavam em harmonia com a Torá, esses profetas foram reconhecidos pela ação do Espírito Santo dentro da comunidade, demonstrando que eles poderiam ser aceitos como profetas canônicos e que escreveram também. Alguns eram profetas que não escreveram, e esses profetas, Abias, Natã e etc., eles não estão na Bíblia, são profetas não canônicos, ou seja, eles não estão com livros nas Escrituras. Além disso, nós temos os escritos, que foram reconhecidos desde cedo como elementos inspiracionais para a vida cotidiana, que também levavam para a Torá. Em nenhum momento eles poderiam contradizer a Torá. Isso é interessante. Você não vai encontrar nenhum tipo de contradição com a Torá. Considerando isso, quando nós vamos para o Novo Testamento, para a Bíblia cristã, a Brit Hadashah, nós precisamos entender que ela também tem que passar pelo mesmo processo. Se Deus revelou no passado as Escrituras, a Torá, os profetas, a revelação posterior não pode contradizer a revelação anterior. E isso é um ponto importantíssimo na chamada doutrina da revelação. O que é posterior não contradiz o anterior. Ele o planifica, amplia e lhe dá novo significado quando é necessário. Ou apenas lhe planifica, ratifica o significado. Os evangelhos, escritos para nos contar a história do Messias, eles têm o objetivo de demonstrar que o Messias, Jesus Cristo, era o Messias profetizado na Bíblia hebraica. Por isso ele não pode contradizer a Bíblia hebraica. Por isso ele não pode dizer, como alguns têm dito muitas vezes, onde é que está isso escrito no Novo Testamento, como se o Novo Testamento fosse um livro completamente diferente do Antigo Testamento. Abrindo um parênteses, não existe necessidade do Novo Testamento declarar que o sábado deve ser guardado, porque a linha teológica e a linha de revelação, ela parte do Antigo Testamento para o Novo e retorna em luz do Novo para o Antigo. E ao fazer isso, o Novo Testamento empresta luz para aquilo que está no Antigo e que foi normatizado no Antigo Testamento. O papel do Antigo, ou da Bíblia hebraica, desculpem usar a expressão Antigo e Novo, mas é uma questão mais simples para todos que estão assistindo. A normatização da ética bíblica está na Bíblia hebraica. A demonstração do cotidiano dessa ética e a planificação dela e o seu cumprimento e elevação para um nível muito superior está na Bíblia cristã, no Novo Testamento. Mas elas se unem para nos dar um pano de revelação de Deus. É por isso que não há necessidade de se repetir os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, a lei de Deus, não só os 10 mandamentos, mas a lei de Deus, estão declaradas por Deus e Deus não muda. O Novo Testamento não vem revelar um Deus diferente, vem revelar de forma mais completa o mesmo Deus que nos entregou a revelação do Antigo Testamento. Isto é Bíblia. Isto é o pano da Bíblia. Deus se revela, então, nessas páginas que eu descrevi agora, que são chamadas, essas páginas, essa revelação, se chama revelação especial. Ela é chamada de revelação especial porque ela contém de maneira explícita a vontade de Deus e a declaração de que Deus existe e é doador de vida para todos os que o guardam, que o amam, e que ele se movimenta na história. Mas a própria história, como eu disse no início, é também um palco da revelação de Deus. Além disso, nós temos a própria natureza. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai dizer que a natureza testifica de Deus. Se a natureza testifica de Deus, aqueles que vivem na natureza, aqueles que não têm uma revelação especial, têm também condições de perceber que existe um Deus, mas não têm condições de saber qual é a vontade deste Deus, o que se dá apenas e tão somente pela revelação especial. Quando eles entendem que existe um Deus, a revelação da consciência, que é o terceiro aspecto da revelação, história, natureza, história e consciência, ela nos diz que existem parâmetros para o bem e para o mal, mas esses parâmetros são plenamente declarados nas Escrituras. O processo, então, de recepção da Bíblia, esse processo, assim como eu descrevi, é o processo que foi a união do divino com o humano. Homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E o que significa falar inspirados pelo Espírito Santo? A expressão theopneustos, que é inspirado, na verdade, expirado pelo Espírito, indica que o autor original das Escrituras é o Espírito Santo, é Deus, a Trindade, a divindade, e não o homem.
Eu me recordo muito, eu acho muito interessante o pastor Paulo Romero, do antigo ICP, hoje está com um ministério aqui no Jabaquara, em São Paulo, uma certa feita no programa 25ª Hora, muitos e muitos anos atrás, pouca gente vai lembrar desse programa, ele disse algo que eu achei muito maravilhoso, e eu repito sempre isso. Ele diz assim: uma vez todas as vezes que as pessoas me dizem, você acredita que na Bíblia, um livro escrito por homens? E ele respondeu assim: eu não acreditaria se ela tivesse sido escrita por cavalos. Isso é extremamente importante. A Bíblia foi escrita por homens, porque o homem é o receptáculo natural, porque o homem é racional, ele consegue interpretar aquilo que vem da inspiração do Espírito Santo. E este papel é extremamente importante e nos ajuda a reconhecer duas coisas. A primeira, a Bíblia não foi dada no sentido de ser ditada. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos na teoria do ditado. A Bíblia não foi ditada palavra por palavra, letra por letra. Afinal de contas, nós entendemos, e aqueles que conhecem grego, aqueles que conhecem hebraico, sabem que a gramática bíblica não poderia ter sido feita, o texto bíblico relacionado à gramática, não poderia ter sido escrito por um Deus que é criador de todas as coisas, uma vez que há elementos gramaticais, alguns momentos, que estão completamente fora do mínimo de conhecimento de gramática da língua grega ou da língua hebraica. O livro de Apocalipse, por exemplo, tem uma gramática grega muito básica, alguns erros muito crassos de gramática. Isso nos mostra então que Deus inspirou o pensamento e não as palavras. Ou seja, as palavras da Bíblia não são inerrantes. Nos leva ao segundo ponto. A Bíblia não é inerrante. Ela não está isenta de erros na sua forma. Ela contém erros gramaticais. Ela contém, e eu estou falando dos originais, estou falando das traduções. Ela contém falhas gramaticais. Contém falhas de discurso, muitas vezes um discurso é cortado no que diz respeito a como se esperaria um discurso na língua hebraica ou na língua grega. Em outras palavras, ela contém certas falhas e em alguns outros pontos ela contém inclusive alguns relatos que do ponto de vista odierno parecem errados, se demonstram posteriormente que são certos. Mas existem outros momentos em que você vai perceber que falham algumas coisas. No livro das Crônicas e livro de Reis, por exemplo, existem alguns momentos em que o tempo de período de um reinado não é declarado, falta, não está lá. E isso é extremamente importante para que nós entendamos que Deus preservou a mensagem da sua palavra e não necessariamente a forma da sua palavra. Ele preservou a forma da sua palavra naquilo que poderia alterar a sua mensagem. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Isaías e nós comparamos o livro de Isaías do ano 940 depois de Cristo, do Códice de Alepo, o Códice de Leningrado, e comparamos com o manuscrito O Grande Rolo de Isaías das Cavernas de Qumran, nós encontramos 14 letras, 14 palavras diferentes entre eles, de acordo com a contagem de alguns eruditos, um pouco mais a contagem de outros. Em outras palavras, um texto do ano 200 a.C. concorda essencialmente com o texto do ano 900 depois de Cristo, demonstrando que Deus preservou a sua palavra também. No que diz respeito ao Novo Testamento, nós temos quase 10.000 manuscritos que nos permitem comparar manuscritos e textos de tempos e tempos diferentes. Eu estou aqui com um livro do Dr. Wilson Paroski, um livro fantástico do Dr. Wilson Paroski, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. E o Dr. Wilson Paroski, nesse livro, descortina aqui os princípios pelos quais se chegou à conclusão de que o texto que temos hoje em nossas mãos corresponde a 99,5% do texto conforme saiu das mãos dos apóstolos. Isso é maravilhoso, não é? Nós temos a absoluta certeza de que, por mais manuscritos que temos, a ciência da crítica textual nos ajuda a reconstruir o texto original, embora nós não tenhamos os autógrafos. Os autógrafos, que foram os textos das mãos dos apóstolos, nós não temos. Mas temos cópias das cópias das cópias, e essas cópias foram totalmente sendo comparadas com os livros, com outras cópias de outros períodos, e estas cópias nos dão condições de conhecer o texto na sua forma original. Ok? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma preocupação muito grande em interpretar corretamente o texto bíblico. Ao contrário do que alguns pensam, que nós somos relaxados ou relapsos na nossa interpretação, ao contrário disso, nós estudamos diuturnamente o que é o texto efetivamente bíblico. Eu vou mostrar para vocês, para nós irmos terminando, alguns textos, alguns livros utilizados pela Igreja Adventista, produzidos pela Igreja Adventista, que mostram como esta denominação tem preocupação
em entender corretamente o que é a palavra de Deus. Por quê? A doutrina nos diz que nós cremos nesta palavra de Deus, mas nós não cremos que ela deve ser colocada apenas na estante como motivador emocional, mas como um livro que precisa ser necessariamente um guia para a nossa vida. E esse guia para a nossa vida precisa ser corretamente entendido. Por isso a igreja publica uma infinidade de livros. Vamos começar aqui, por exemplo, com este livro do Gordon Hyde, publicado na década de 70. A Symposium on Biblical Hermeneutics. É um livro que fala sobre hermenêutica bíblica e que tem um número enorme de artigos, são 14 artigos, que falam sobre a história da interpretação bíblica, como os judeus interpretavam, a interpretação bíblica na Idade Média, princípios hermenêuticos e autoridade bíblica na Reforma e pós-Reforma. Depois nós temos a interpretação dos escritos de autores inspirados sobre escritos inspirados. Como o Novo Testamento interpreta o Antigo, como Ellen White avaliava o uso da Bíblia. Na verdade, uma avaliação dos livros de Ellen White e como ela usava as escrituras. Os críticos fariam bem em ler alguns desses aqui. E aí, princípios básicos de interpretação bíblica. Por exemplo, a interpretação da história bíblica, da poesia bíblica, da sabedoria, interpretação de símbolos, tipos, alegorias e parábolas, a interpretação da profecia apocalíptica e da profecia clássica, e como pregar de acordo com a interpretação bíblica corretamente. É um livro muito bom, infelizmente não tem em português. Nós temos outro livro, que eu não estou com ele aqui agora, que é o primeiro volume dessa série, que está em português, chamado Compreendendo as Escrituras. São estudos metodológicos de como analisar as Escrituras. Este segundo volume, Interpretando as Escrituras, Interpreting the Scriptures, existe em português também. Ele apresenta perguntas e as respostas bíblicas baseadas no texto do primeiro livro, na metodologia que nós utilizamos. Então ele analisa vários textos difíceis das Escrituras. Aqui tem vários autores muito bons. Este outro livro é um livro chamado Receiving the Word, ou Recebendo a Palavra. Foi editado por Samuel Coratem Pimpin, e ele diz assim: como afetam a nossa fé os novos enfoques bíblicos. Como o mundo e as novas maneiras de interpretar a Bíblia têm afetado a nossa fé e de que maneira nós podemos nos desvencilhar disso. Tá? Isso é extremamente importante. Ele fala muito sobre a crise de autoridade das Escrituras dentro da igreja protestante. Isso é muito interessante. Além disso, nós temos aqui um livro que fala sobre o Pentateuco, Inícios, Paradigmas e Fundamentos, Estudos Teológicos e Exegéticos no Pentateuco, publicado pela Universidade Adventista del Plata, na Argentina. É um livro muito interessante que fala a respeito estudos acadêmicos sobre o Pentateuco, sobre a autoria do Pentateuco, sobre como interpretar o Pentateuco. Tem um artigo muito bom aqui chamado A Mais Antiga Inscrição Alfabética e Suas Implicações para as Escrituras do Pentateuco, para escrever do Pentateuco. Muito interessante, consigo esse livro aqui, pode conseguir na Universidade Adventista del Plata. Esse outro livro enorme também é sobre o Pentateuco, Voltando às Origens, Entendendo o Pentateuco. É o resultado do sexto simpósio bíblico-teológico sul-americano que foi mantido na Universidade Peruana União, e aí, da União Peruana. E ele fala sobre a questão da criação, relações familiares no Pentateuco, assuntos legais no Pentateuco, saúde, Novo Testamento e o Pentateuco, a atualidade teológica do Pentateuco, miscelânea pentateucana, e assim para vocês terem uma ideia, são 640 páginas só sobre o Pentateuco. E um livro que eu gosto muito, fantástico, é este, Biblical Interpretation Today. Existe em português uma versão resumida, chamada Interpretação Bíblica Hoje, difícil de encontrar, mas acho que consegue achar em PDF. E é do Dr. Gerhard Hasel, em que ele descreve a crise nos estudos da Bíblia, sobre método crítico histórico e etc., o Antigo e o Novo Testamento, e apresenta uma proposta bíblica de abordagem ao estudo das Escrituras. Vejam aqui a quantidade de livros, e esses são alguns que eu escolhi ali na biblioteca, para mostrar a vocês como a Palavra de Deus nos é cara para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos voltar a mais em alguns momentos, conforme formos trabalhando a crença adventista, as 28 crenças adventistas, nós vamos retornando a outros elementos e vocês vão vendo como elas se encadeiam. Por ora, eu quero que vocês entendam que para nós adventistas do sétimo dia, você adventista, a última palavra está nas Escrituras. Não é no Espírito de Profecia, não é na palavra pastoral, não é na palavra de eruditos, mas nas Escrituras.
E isso é extremamente importante para que você possa responder com mansidão o porquê da sua fé. Shalom, Velehitraut.